Bem-vindas ao podcast Mulheres da Íntegra. Seja super participativa nesse episódio. A gente pede para que você curta, compartilhe, comente. A gente já quer agradecer, porque a gente tem visto os outros episódios que você está lá fazendo comentários. Isso abençoa muito o nosso trabalho, que na verdade é o trabalho do Senhor que Ele nos entregou. Vem aqui para a mesa com a gente conversar sobre algo tão legal, né, amadas? Muito bom. Sim. E o tema de hoje, mulheres que estão aí, é um tema muito forte, que nós vamos conversar aqui sobre 3 caminhos. Sim. Que gerarão 3 destinos. Certo. Então, vamos bater um papo, né, amadas? Vamos lá. Bom, eu sou a Dani Chinor. Eu sou a Elo Bocaiúva. E eu sou a Elo De Carli. E você está bem-vinda na nossa mesa. Sim. Meninas, nós oramos ao Senhor para que Ele dirigisse aqui essa conversa, né? Com certeza. Essa mesa é dele e quando Ele nos direcionou aqui para esse tema, a gente quer deixar bem claro já no início desse podcast que as nossas vidas são assim, né? Mas o que a gente vai conversar aqui sobre esses 3 caminhos, né? O que são esses 3 caminhos? Então, na verdade, são 3 caminhos de 3 vidas que decidem uma vida diferente. Uma vida sem Cristo, Sim. uma vida bem dentro da religião e uma vida de quem teme ao Senhor. Existe muita diferença, mas não é muito claro, né? Quando a gente nem sabe aí quem é Deus direito. Então, para a gente começar, nós vamos começar pelo começo, né? Que a Bíblia já fala que todo mundo nasce sem vida e sem vida com Cristo. Sim. Então, Elo De Carli, é pra tu mesmo. Foi a escolhida. Vamos lá. Dentre todas as Elôs, eu gostaria de perguntar para a Elo De Carli, dentro da sua própria história, né? E de contatos que você tem com mulheres, com pessoas, mas principalmente com a palavra de Deus, né? Como é que é, né? Uma pessoa que tem uma vida sem Cristo. Como é que é essa mulher, ou esse homem, ou esse ser humano, né? Como era tu? Isso. Sem Cristo. Sem Cristo. Como é que é? Bom, gente, partimos do princípio. Vou falar sobre mim, né? Sobre a minha vida com Cristo hoje, né? Me faz entender, através da palavra dele, o primeiro ponto. Vida, na palavra de Deus, é sinônimo de relacionamento com Ele. Né? E vida no mundo é a existência, né? Eu existo, né? Eu penso, logo existo. Então, nessa primeira pergunta aí, as pessoas que têm vida, elas existem sem Cristo, né? Então, elas não têm essa vida abundante porque não há esse relacionamento com o seu Criador, com o seu Salvador e Redentor. E essa vida é como a palavra diz. Eu vou responder com um versículo. Isso, exato. Efésios 2. Posso ler aqui? Claro que Sim. pode. Que a palavra explica muito melhor que nós, né, gente? Muito melhor. Olha lá. Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, eu acho que é importante a gente começar aqui, né, a nossa conversa com a palavra. Então, não sou eu que estou dizendo. A gente vai compartilhar as nossas experiências, a nossa experiência com Jesus, mas é a palavra que vai explicar, né? Sim, muito vai mais. responder, Então, né? A vida sem Cristo é uma... Vamos dizer assim, é uma existência, né? Sem a vida abundante que se pode ter. Desconsiderando a Deus, né?
né? E então muito foge total, né, do propósito de Deus, porque Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele, né? Nós somos criatura. E... Ai, já vou pegar o lencinho. Porque que delícia quando eu descobri isso, gente. Que delícia quando eu descobri isso. E você se tornar filha, né? Você filha entender, entendimento, né? E isso é o verdadeiro poder da palavra de Deus. Não é você... E Lu, né, muito maior, né, do que qualquer discernimento que você pra possa gente ter. poder, né, a gente nunca sabe para onde o Senhor vai levar essa mensagem, né? Como que seria uma mulher, uma adolescente sem Cristo? Como que provavelmente norteariam as escolhas dela de vida? Que geralmente, quais sinais, né? Tipo assim, como que eu posso discernir se uma vida sem Cristo? A Bíblia já fala aqui, né? Que existe uma desobediência, né? Isso, Mas às vezes, também fala que nós estamos mortos. Então a pessoa nem sabe que ela está em desobediência, né? É isso, porque essa palavra aqui, morta, a pessoa está viva fisicamente, mas ela está espiritualmente morta, né? E o que um morto faz? Um morto não faz nada. Isso. Né? Por isso que depois o versículo seguinte fala, mas Deus... Isso. Aí tem o mas Deus, Ele nos deu vida. Relacionamento. Então, essa que é a... Então, uma adolescente ou uma pessoa, qualquer pessoa sem Jesus, ela vai ser o seu Deus, né? Da própria vida, Isso. né? Ela vai seguir o seu coração, que, aliás, é o que o mundo ensina pra gente, né? Quem tá... Se você não tá em Cristo, se você não tá... ciente de que você precisa de um Salvador, de um Redentor, e essa pessoa é Jesus, você vai estar seguindo o curso do mundo, que diz para você que você tem que seguir o seu coração, que você tem que se amar, que você precisa se valorizar, ser feliz, a qualquer custo, né? E que milagre é esse quando a gente descobre que é tudo o contrário. Então, essa adolescente... um grande sinal, né? Que, lógico, a adolescência é uma fase muito especial que a gente busca a aprovação do grupo, os pais são caretas e né, minhas amigas sabem muito mais que os meus pais e tudo isso. Mas um grande sinal é ela estar, assim como todos nós, né? Até os adultos, perdido em si mesmo, né? Então, E eu acho que é tão legal a gente até expor isso, porque às vezes a gente vai conviver por muitos anos com pessoas que não têm Cristo, e a gente tem uma expectativa errada, né? Que essa pessoa pense como quem tem Cristo. É muito interessante a gente também perceber, né? Que quem não tem a presença de Cristo na vida, ela está morta em todos os sentidos. Sim. Na sua forma de pensar, na sua forma de decidir, na sua forma de escolher... Porque geralmente essa escolha vai ser baseada na satisfação própria, né? E a palavra diz também, né? Que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso. Exato. Eu vejo, né, bastante as pessoas, né, sem Cristo, de fato. Muitas até pensam que estão com Cristo. Só que é sempre Cristo e mais alguma coisa. Cristo não é suficiente na vida da pessoa, né? Então, a gente vê buscando... até uma espiritualidade independente da igreja, de uma comunidade. Porque aí fica como se Jesus fosse um amuleto. Sim. Então, vamos lá. Então, peraí. Exatamente. Mas eu faço isso, Jesus entra assim, como mais um na prateleira. Exatamente. Então, peraí. Então, uma vida sem Cristo... Vamos lá. Uma vida sem Cristo é uma vida... que biblicamente nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É uma vida que não teve um novo nascimento. É uma vida que precisa ser regenerada. Isso. Né? É muito legal a gente explicar isso. E a gente também não pode estar conversando aqui como se nós fôssemos com vida abundante e a gente precisa orar, desejar, amar, né? E reconhecer essas pessoas como... alvos do amor de Deus. Alvos do amor de Deus, alvos do nosso amor. Exato. Mas é bem importante a gente esclarecer isso, Mas né? espiritualmente, né?
nós estávamos mortos. Espiritualmente todos nós temos essa condição quando a gente nasce. E isso desencadeia uma série de outras mortes, vamos dizer assim, né? Nos relacionamentos, nos que você deve buscar, nas referências, você vai pra referência errada. A gente não tem essa consciência de que não temos, né? Que estamos mortos. A gente fica, né? As pessoas ficam tentando tudo que o mundo oferece, né? E é interessante que cada época é um alguém, né? É uma doutrina, é uma pessoa que está expoente ali. Porque eu acho que é legal a gente falar. Quando a gente não tem a gente ainda não foi alcançado, você facilmente é conduzido por alguma ideia que te chama a atenção. Sim. Né? Tipo, nós estamos aqui com a maioria mulheres, né? O meu maior valor na vida é a beleza. Que eu mais prezo na razão da minha vida é a minha carreira. Né? Isso, então, quando eu tiver um reconhecimento, eu estou satisfeito. Quando eu tiver meus filhos, ter ou não ter eu os vou filhos. ter, né? Quando e não que uma vida sem Cristo, a gente só enxerga assim, nossa, a pessoa tá lá morta, morrendo. Não, às vezes você vai falar, nossa, ela tem uma vida estabilizada financeiramente, ou ela tem isso, tem aquilo, mas é muito apoiado no ter ou parecer algo. Sim. Que não seja a figura de Cristo, né? É uma busca, né, incessante. E o coração não vai ser satisfeito com isso. Não vai, né? Não vai. A gente sabe que é só Cristo que preenche. E isso é a maior prova de como o Senhor Deus nos fez adoradores. Isso. Porque se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai adorar uma outra coisa. Exato. Ou uma outra pessoa, ou enfim. E eu acho que é interessante, eu só queria, antes de ir para você, Elô, no próprio livro de Efésios, né, ele fala anteriormente, todos nós, eu, Dani Chinor, Elô de Carla, Elô Bocaiúva, vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. É muito interessante, porque quando a gente não tem Cristo, quem governa a gente é o jeitinho que eu penso e aquilo que eu desejo, né? Eu não consulto o Senhor para nada, eu não busco o Senhor para nada, eu sou o protagonista da minha vida, né? Exato. Porém, nós temos também uma outra forma que eu queria perguntar para você, Lô. Sim. Que é o terceiro, o segundo caminho. Que é o segundo caminho que a gente também vê na Bíblia, né? Quando a gente lê as cartas de Paulo, quantas instruções para as igrejas, quando a gente vê o que João escreveu lá em Apocalipse, das várias igrejas, né? Como eram os perfis das igrejas. Sim. E quando eu vejo a minha própria vida, né? Sim. Existe também uma vida diferente. Por exemplo, quando eu sou uma religiosa. Sim. E quando eu sou alguém que teme ao Senhor. É uma grande diferença. Como que é... como é na sua visão, né? Sim. Também através da sua própria experiência, né? Como é que é essa vida de religião? Muitas vezes eu achar que aquilo é relacionamento com Deus, mas não necessariamente seja, né? A gente quer realmente pedir ao Espírito sondar o nosso próprio coração nesse podcast de quem estiver nos assistindo, né? Com certeza. Como é que é essa vida de religião, Elô? É um caminho, eu digo que é também um lamaçal, né? Tanto quanto quem está morta. Apesar da pessoa, né, que vive essa religiosidade, às vezes ela já foi alcançada por Cristo, tá? Ela já foi, né? Mas ela está vivendo ainda da maneira dela. E aqui eu me coloco, né? Já testemunhei em outros episódios que eu sempre falo disso, né? Por tantos anos eu vivi essa religiosidade, amando ao Senhor. Não com... Eu não fazia... Uma vida de uma pessoa que é salva, né, Isso, Porque a salvação... E eu amava o Senhor, claro, né? Mas assim, eu também fazia, né, uma palavra grande aqui que a gente usa, né? Fazia uma dicotomia de estar na igreja com o que é sagrado e com o que é secular. Sim. Ou seja... Vivia duas vidas, né? E então, na igreja, eu era...
orava mais, eu lia a Bíblia aqui, né, com a igreja, nos grupos de orações, porque eu estava nesses lugares. Mas assim, indo para minha casa, bom, agora é a minha vida. Os programas eu vou se eu quiser, aonde eu quero, às vezes eu não colocava, né, não enxergava o quanto aquilo ia impactar os meus filhos, meu marido, né, minhas famílias e amigos, enfim. Eu vivia da minha maneira, né? Então, essa religiosidade, muita gente ainda está, e ele é um lamaçal, porque ele não agrada ao Senhor, né? É ainda vivendo uma vida para o seu umbigo, da sua maneira, em você quer ser o Senhor, né? E eu digo disso, que ele era meu Salvador, mas ele ainda não era o meu Senhor, né? Então, quando eu entendi isso, deu o clique, sabe? E o Senhor é quem revela. A gente tem que ter paciência com as pessoas. Igual você falou, a gente não tem que se achar. Pelo contrário. A gente tem que amar mais. Compaixão, a né, nossa gente? compaixão tem isso que é algo que aumentar. é desenvolvido, né? Não é que a gente desenvolve, não. É desenvolvido em nós. Isso. Né? Essa humildade de saber, eu também estava nesse lugar, venha pra cá. Só que também, né, a gente às vezes incorre no erro de que queremos ser o Espírito Santo na vida das pessoas, né? E aí a gente quer salvar todo mundo, vem pra cá achando que nós é que vamos fazer esse papel. E não. E eu vejo também tudo isso, um processo do Senhor na vida da pessoa. Por anos eu fiquei nessa religiosidade, ok, mas foi um processo que Deus precisou trabalhar na minha vida para formar hoje a Elô, né? Então, que sou hoje, que eu falo, meu Deus, como eu vivia. Só que eu acredito que daqui a uns anos eu falo, como é que eu vivia em 2025 daquele jeito ainda? Então, é sempre um processo, né? Viver, e a religiosidade tá facinho no nosso coração. Mesmo tendo essa consciência. Trabalhava em ministério, continuo trabalhando. Às vezes ainda a gente vai na força da obrigação, né? Infelizmente. Não é sempre, ai, que delícia. Não. Às vezes acontece. Porque a gente tem daí aquela, vai desenvolvendo essa maturidade, você fala, não, eu vou obedecer. Isso. E obedecer não é fazer porque tá gostoso ou porque você tá afim. Não. Ou muito que não pelo tem contrário. Ele é meu preço, pai, né? eu vou obedecer. Isso. Exatamente. Porque ele sabe o que é bom, né? A coisa da família representando aquilo que é, né? O Pai Celestial e a família celestial. Exato. Mas eu também, nesse sentido, a gente vai para a igreja quando você desperta, né? Você fala, eu quero viver isso, eu quero ir para a igreja, Foi muito isso. Falei, não, eu tenho um plano para minha vida, eu quero criar meus filhos na igreja, então... Né, eu me converti e conheci o João próximo, assim, né? Mas no começo é isso, eu ia pra igreja porque eu queria bênçãos. Então. Era essa a minha ideia de Deus. Não, eu vou lá porque eu quero um boazinha, marido, quero que meus filhos nasçam perfeitos, eu quero que dê tudo certo. É pra satisfazer o seu desejo. Eu quero não ter doença, né? eu quero meu lado profissional, eu quero. Me abençoa, Deus. As minhas orações era só pedido. Assim, só. Ai, gente. Mas eu acho que é legal também, né? Porque a gente pode dar até exemplos práticos, né? Porque muitas vezes a religião, a gente tem, principalmente a gente que mora no Brasil, né? A maioria das famílias brasileiras tem alguma crença, né? Elas acreditam em algo. Mas especificamente para pessoas que frequentam igreja protestante, igreja cristãs, né? Pode ser a religião, aquilo que é um ritual mesmo, né? Fazer oração antes de comer. Vir à igreja aos domingos, na escola dominical e no culto. Fica aquela rotina. E aí, exatamente isso, eu me relaciono com o Senhor diante ou de um hábito ou de um programa, né? Eu acho que é legal esse exemplo prático, né? Ou eu me relaciono com o Senhor porque eu quero ter uma vida sem tantos problemas, que é o que a gente realmente imagina, né? Não, eu vou fazer tudo direito, aí eu vou merecer uma vida sem problema. Olha só, Dani, eu tivemos uma experiência fantástica esses dias que a gente estava reunido almoçando, e aí a pessoa começou a comer e falou, opa, não vai orar, né? Ficou aquele clima, tipo, não. E, né, a minha nora estava sentada ali e falou,
para de legalismo, qual o problema orar antes, durante ou depois, entendeu? Então a gente pensa que se eu não orar antes da refeição, eu estou em pecado. Vai acontecer. Eu estou em pecado. E não é nada disso, não é sobre isso. Às vezes você tá ali orando com a cabeça na comida. Exatamente. Tipo, vai logo, né? Isso é cumprir rituais, né? Cumprir protocolos. Então, é muito sutil. Muito. A mãe acha que se não fizer a devocional com as crianças, ela tá em pecado e tá ensinando os filhos a... Não é sobre isso. Que adianta você tá lá querendo enfiar a palavra do Senhor, que é bênção na vida da criança, mas você tá irada, tá brava. Exato. Ou arma aquele problemão para estudar a palavra. A criança vai lá toda com raiva da gente. Isso. Então é bem... Eu acho que o Senhor, ele dá mesmo os princípios, né? Exato. Ele quer que a gente use a inteligência, porque não é igual matemática. Não é por força, nem por violência. Mas pelo Espírito. Então você vai aproveitar ali, ter qualidade de tempo com seu filho. Sim. Né? Ir lá, chegar no coração dele. Seja seu filho, seja seu marido, seu colega de trabalho, né? Esse exemplo dos filhos, coração, né? E fazer a devocional. Você pode fazer a devocional todo dia e ser extremamente... um relacionamento com o Senhor. E você pode fazer devocional todo dia e não ser vazio. Você só leu ali a literatura, cumpriu o programa do dia que tá lá na disputa, né? Agora tem disputa. Disputa não. Acompanhamento para quem lê a Bíblia todo dia e tal. Tem esses grupos, né? Enfim. Mas há um grande risco muito perigoso. Eu digo que é um lamaçal essa religiosidade por conta disso, né? É um problema muito sério. Um problema sério também nisso é a pessoa se ensoberbecer, né? Porque daí ela também começa a se achar mais santificada, mais próxima de Deus que os outros. E a gente pode virar um belo de um juiz. Sim. Fica julgando todo mundo e não nos percebemos o quanto a gente está longe. É verdade. E talvez isso também pode ser um termômetro, né? Nenhuma no coração. Porque a religião... O nosso coração, ele julga muito, né? Ele critica muito, né? Isso. Ele critica... Naturalmente. Isso. Não é natural de nós fazer o oposto. Não é. É natural de nós julgar. E esse julgar já condenatório, isso, né? Já dá sentença. Porque aí você não gosta dessa mensagem, você prefere essa. Você não gosta dessa denominação, você prefere essa. Você, né? E aí você continua se relacionando com uma superficialidade... com conhecimento, mas que ainda não chegou no coração, né? Perfeito, Dani, você colocou, né, esse ponto aí, né, de escolher igrejas, né? Ou, é o pastor A que vai pregar? Não quero, só vou quando for o B, ou C, ou D, ou E, né? Ou só vim quando, enfim, misericórdia, né? Porque o culto... é pro Senhor, né? Você vai prestar culto, né? Exatamente. E a palavra chama serviço, né? Um servir. Você vai servir, né, ao Senhor, prestar o culto, prestar o seu serviço ao Senhor, né? E é independente de quem que vai. Porque a pessoa que vai trazer a palavra, né, é ungido do Senhor, né? É o Espírito Santo que vai usar aquela vida, né? Exato. E aí, então... Eu aproveito que a palavra está comigo. Como é que a gente, então, sai dessa vida de religiosidade, de ficar querendo se agradar, né, sentadinha no banco ali da igreja, querendo ser servido? Como que a gente sai dessa vida para realmente ter uma vida temente ao Senhor, piedosa? O que você compartilha conosco? Caminho ainda, né? É o terceiro caminho. Quando eu penso nesse caminho, me vem 2 versículos. Que um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, ele não nega, né? Ele se revela. Sim. Primeiro, que ninguém sai sozinho por si desse lugar, né? Tipo, nossa, eu vou fazer jejum, eu vou orar, e eu vou começar a temer ao Senhor, e eu vou sair dessa vida da religião. Não é assim, né? Posso falar só da minha vida, né? O temor do Senhor passa pela escola do sofrimento. Sim. Né? Vai passar pela escola do sofrimento. Provavelmente, né? Todos nós aqui, antes da gente vir aqui, né? Você passou na casa do oleiro. Está na casa do oleiro, né? O Senhor te levou lá para esse lugar onde realmente você é quebrado em suas estruturas, né?
Porque por mais que eu nasci em pecado eu fui concebida, eu tinha uma vida sem Cristo, Cristo se revelou a mim, eu fui salva do inferno, né? Ele me tirou do inferno, mas assim que ele me tirou do inferno, eu ainda não tenho relacionamento com ele. Esse relacionamento vai sendo construído, né? Então, o temor do Senhor, quando a gente lê na palavra, os servos dele, né, que andaram com ele, que temeram o Senhor, todos eles, sem exceção, tiveram experiências profundas de sofrimento para que as estruturas humanas fossem sendo quebradas e o coração de Jesus vai sendo fortalecido. Então, o temor do Senhor é aqueles momentos nesse processo onde realmente vai existir um rei na minha vida e que esse rei não sou eu. Bingo. É o Senhor. Exatamente. Né? Então, a minha escolha, eu vou querer saber o que Deus pensa daquela situação. E o que a Bíblia tem... Eu vou primeiro de tudo para ele, né? Eu vou para ele, né? Tudo. E esse lugar é um lugar de muita libertação da minha vida para com a minha própria estrutura. E eu vou falando, nossa, peraí. Acredito que aqui não sou eu quem vivo, o Cristo que está vivendo em mim. Porque a minha natureza não agiria dessa maneira. Sim. E aí, realmente, você vai pegando aquele outro versículo, né? Que a Bíblia fala que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os levará a reconhecer e a conhecer a aliança dele, né? A gente vai entrando, Deus vai se revelando mesmo pra gente, nas situações. E, inclusive, os nossos sofrimentos, eles vão sendo vistos de uma outra maneira. Com propósito, Porque né? você fala, ok, Senhor, eis-me aqui. O Senhor permitiu mais essa situação? Porque Forja o meu coração, porque é Cristo sendo forjado em nós, né? Para realmente termos aquele outro versículo, né? Morrer para si e viver para o Senhor, né? Exato. Então, o temor, uma vida que teme ao Senhor, ela realmente vai buscar em Deus essa verdade. Senhor, que o Senhor me ajude a viver uma vida como quem morreu para si, para viver. Então, a prioridade desse coração é a palavra de Deus e não a dela, né? É o adorar a Deus. Ela vai para uma igreja prestar culto àquele Deus. Quando ela vai para uma igreja, e todas as igrejas não tem problema, ela tem responsabilidade como corpo. Então, ela ora mais do que ficar falando sobre os problemas da igreja, E ela vai ter curiosidade e desejo de buscar a vontade de Deus, qual é. Exato. Né? Se sobrepondo à dela, né? A minha. Isso. Então, é muito legal. É muito bonito ver, porque esse lugarzinho, né, de não tenho Cristo, sou uma religiosa, estou aprendendo a ter uma vida de temor do Senhor. Estou me relacionando com Ele. É o próprio Deus que vai nos visitando. E revelando dele, né? Exato. Por isso que eu só queria concluir isso, assim, é tão sério isso que vocês estavam falando, né? Qual é o meu papel nisso, né, em relação aos meus relacionamentos com pessoas? É realmente amar como Cristo amou. Porque é só Ele que chega nesse lugar do coração, né? Quando eu me relaciono ainda com pessoas que não têm Cristo, com pessoas que ainda não entenderam o temor do Senhor. Eu que tô achando que eu entendi, mas às vezes eu nem entendi também ainda. Sim, né? Exatamente. Eu tô no processo meu. Então é lindo isso, porque realmente o temor do Senhor, ele nos aproxima do próprio Deus. E a família de Deus vai se unindo mais, né? Sim, ele vai, né, colocando os atributos dele, essa revelação, né, dele. E a gente também vai se enxergando, né? O quanto a gente quer estar no lugar de Deus, aí ele vai se revelando, mostrando que ele que é, né? Ele que é o autor mesmo da vida, né? E aí ele vai se revelando, colocando os atributos dele, né? Aos nossos olhos.
E é tão gostoso a gente sair de cena. Eu falo, é tão mais leve, né? Você viver essa vida com temor, sabendo que Ele é quem governa. Essa liberdade, né? Que a verdade dá pra gente. Nos liberta. E tira de nós, né? O que eu quero. Essa vida de temor, essa chave que aconteceu na minha vida, né? Foi abrir mão dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus desejos. Olhar para a necessidade de quem está ao meu redor, né? A gente consegue ter essa perspectiva de você enxergar que você é o centro e que você precisa sair dali, porque aquele lugar é o de Deus, né? Exato. Então, a gente conseguir enxergar isso nos cura. Só por Ele, né? E esses sofrimentos, né, que você falou, Dani, faz total sentido, né? Com que todas as coisas, né, cooperam. Exato. Tudo vai cooperar, né? Jesus vai ser forjado em nós. Em Tiago, li hoje, né, também para uma pessoa sofrendo, né, de quanto a provação de Deus, que os sofrimentos são provações na nossa vida, né, o quanto que o Senhor quer nos aprovar. Ele não quer que a gente reprove, Ele quer nos aprovar, né, para a gente aguentar firme ali. Então, se a gente não está conseguindo ainda, porque o fardo ali tá difícil, aos nossos olhos está muito pesado, mas Jesus falou que o fardo dele é leve. Né? Então, a gente viver essa leveza de Jesus, apesar da gente sofrer, tá difícil, mas saber que Ele está no controle. Isso dá um alívio. Então, do sofrimento, existe sofrimento que nós sofremos porque é a provação que Deus patrocina, derrama sobre nós, e depois a gente vai vendo como isso é a misericórdia dele, isso é um privilégio você sofrer a aprovação. Por isso tem muita alegria por passar. Isso, porque você vai conhecê-lo, né, Elo? Isso é um sinal de que ele tá te chamando para ele. Exato. Né? Isso é a aprovação para nos aprovar depois, né? Sim. Acho que é esse que está em Tiago. Exato. E existe sofrimento que você está sofrendo por consequência do meu egoísmo, né? Da minha... do meu eu, meu né? egocentrismo, da minha busca da minha errada, natureza né? carnal, né? Então, Terrena. isso... essa questão de gerar o temor... Depois a gente vai aprendendo, né? Infelizmente, no começo a gente não sabe disso, mas a hora que você desperta para isso, que o Senhor revela isso, é Ele derramando de si, né? Eu li uma citação daquela Elizabeth Elliot. Ela fala isso, quando Deus derrama, quando Deus permite um profundo sofrimento, Ele está muito desejoso de derramar juntamente com o sofrimento de si. Que legal. E não há nada mais... É uma maneira dele manifestar em nós o que ele é, né? E nada... Quando a gente tá nesse período, nesse sofrimento, a gente precisa ficar bem quietinho. Bem quietinho. Porque nada vai ser maior do que Jesus suportou na cruz, né? Exato. Eu não tô lembrando agora, né, de que pastor que eu ouvi isso, que eu achei fantástico. Para mim foi, assim, maravilhoso, né, porque que o Senhor permitiu, né, Adão e Eva pecarem e tomar do fruto e causar dor, tristeza, tudo. E ele fala, né, com isso, o Senhor, ele conseguiu revelar o outro lado, a outra face dele, do amor, do perdão, da longanimidade, de demonstrar essa misericórdia. Graça, né? Porque quando estava tudo... mais o bem. Isso. Né? Fazer o mais mal, sentido. Ele faz você conhecer o mais bem, o que é. Porque a misericórdia não tem tanto sentido se está tudo bem. Você só vai desfrutar se você... Era para ser punido. Você viu isso? Onde? Nós três no carro, lá em Porto Alegre. Fechou. Era um Instagram em inglês. Exatamente. Aí você falou, show. Traduz. É verdade. Aí Lô traduziu. A gente tava indo lá. Obrigado, Jesus. Lembrei. E foi sobre isso. Foi uma criança que pergunta pro pastor, tipo, mas por que Deus deixou tudo aquilo acontecer? Daí ele fala... Como que a gente ia saber o que é amor e o bem? E o perdão. E o perdão se não tivesse existido o todo mal, erro. O pecado entrado no mundo. Fechou. Então... Exatamente. Ele explicou tão legal para a criança. Foi simples, né? Exato. E também eu trouxe aqui, escrito, né, sobre
como que essa mulher temente, né, a Deus, essa mulher piedosa, ela vive, né? Nós vimos no livro dos 10 elementos da feminilidade, no primeiro capítulo que a gente vai trabalhar, ela relata muitas coisas, não vou ler todas, né? Mas ela vai servir ao Senhor com fidelidade e sinceridade. Acho que essa sinceridade é profundo demais, né? Ela vai tratar os outros com gentileza, com delicadeza. Ela se desvia do mal. Ela aceita a correção do Senhor e das outras pessoas. Ela acolhe uns aos outros com amor. É um coração ensinável, né? Isso. Até o último aqui, ela glorifica a Deus, né, com o corpo também. Então, assim, é tanta beleza e é tão gostoso que isso não é o caminho, né, Elô? Isso, e não é para praticar isso. Isso é uma capacitação, né? Porque a gente não é assim, né? Não. Isso. Você vai aprender a ser. Eu queria até entrar nisso. Tá? Porque às vezes quem tá nos ouvindo, aí eu tinha esse pensamento, né? Eu falava, meu Deus, quando eu via algumas mulheres, ou ouvia algumas pregações, ou pastores e tudo, eu sempre falava, Senhor, mas nunca que eu vou chegar nesse lugar. Tipo, ela está tão longe de mim. Está tão longe de mim. De uma Dona Rilda, vamos lembrar? Como ser, né? Tipo, né, assim, porque existem pessoas que você encontra ao longo da sua vida que você realmente a pessoa jorra de Deus, né? É admirável. E não tem a ver com a escolaridade da pessoa, não tem a ver com a idade da pessoa, tem a ver com o relacionamento daquela pessoa com o próprio Deus, né? O quanto ela conhece a palavra. Mas uma coisa que eu queria que a gente conversasse, né? E às vezes a gente dá exemplos de pessoas, mas eu gosto sempre de voltar para nós, né? Como é para vocês, né? E como é para mim. Como tem sido aprender a reconhecer aonde que eu estou, né? Nossa, minha vida está longe de Deus, eu estou vivendo como quem nem crê em Deus, ou isso aqui eu estou vivendo uma religião, aqui eu tenho temor do Senhor, né? Porque será que existe alguém que tenha vida 100% no temor do Senhor, né? Como é que é isso para vocês, né? Como que tem sido para vocês aprender a reconhecer aonde é que está o nosso coração? Como que o Espírito Santo tem ensinado vocês a sondar o próprio coração para ter esse discernimento? Quem vai falar primeiro? A Elô, ela é mais velha, né? Fica com a palavra. Eu acho que assim, a gente responder isso de uma maneira bem simples, bem didática. A hora que você vai estudando. Isso. Né? Porque o Espírito Santo, isso tudo, como fazer, não é... Nem sei se essa pergunta direciona... Porque como fazer dá a impressão que é uma receita. Isso. Não é. E não é, né? Isso é o agir do Espírito Santo. E isso vai acontecer uma vez que você é selado, uma vez que você teve o novo nascimento. Né? Como nós falamos lá, tem muita gente que está vivendo, nós já falamos disso, né? Vou só para completar aqui. Você está vivendo, eu posso estar vivendo num contexto de igreja toda semana, fazer tudo e não ter o novo nascimento. Isso. Né? A pessoa pode não ser uma pessoa salva. Ela pode não ter sido regenerada. Isso é possível, né? Também, né? E você, uma vez que o Espírito Santo habita em você, você vai estudando a palavra, que o Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar o que você leu, o que você estudou. Porque, gente, eu penso muito isso, que é um risco, eu tenho muito medo disso. Um risco muito grande de você cair na sua emoção e falar, o Senhor está falando comigo. Eu não gosto muito dessa frase, o Senhor está falando, estou falando eu, Elô. Porque a hora que você fala assim pra alguém, o Senhor tá falando comigo tal coisa, parece que você já se pôs lá em cima. A minha visão. Não, eu entendi. A linguagem. Você tá falando da linguagem. Da linguagem, isso, né? Você já tá se autopromovendo. E eu acho isso muito errado. Eu gosto de falar de uma outra forma. Eu penso assim, eu acho assim, tá na palavra. Isso. Eu acho que essa linguagem é mais poderosa do que falar o Senhor. Se colocar você, né? Porque quem vai tá contra, falando né? Se Deus tá falando. Deus falou pra mim tal coisa.
Você está falando um versículo bíblico, então eu acho Por isso que muito eu acho que é legal, sério, né, Lu? um erro muito comum. Entra aquilo, né? A gente vai precisar da ajuda do discernimento vindo de Deus. Sim. Total. Porque o crivo da onde está o nosso coração é a palavra. Sim. Ela vai, a partir do momento que nós lemos a palavra, a gente começa a discernir as nossas próprias faltas, né? Você, como nós aprendemos no livro, né? Você ter como referência a palavra, sã, né? Doutrina. É isso aí. Porque existem crenças de todas as formas, inclusive dentro das igrejas, você pode estar ouvindo uma doutrina que não é a sã doutrina. Muito legal o que ela está falando, né? Então, a gente pode aprender que não são as minhas emoções que determinam onde está o meu coração. Não é o meu pensamento. Se eu penso assim, parece que me faz melhor. Isso. Eu sinto melhor. Só que eu não gosto muito. Essa ideia eu não gosto muito. Quem vai realmente nos ajudar a discernir, né? Em que caminho, qual é o caminho, né? Se eu estou num caminho de uma vida sem Cristo, ou da religião, ou no temor do Senhor, é a palavra dele mesmo, né? E de mais ninguém, né? É a palavra dele. E você aprende isso também é um estalo que dá na gente. Você aprende a não considerar 100% a sua opinião, para você considerar a do Senhor. A palavra de Deus, né? Ali é a referência. Então, isso já é algo que faz parte do discernimento. Você vai discernir, você vai separar. Isso aqui é o que eu acho, o que eu gosto. Isso aqui é o que a palavra de Deus fala. Escolher o que agrada. Isso aqui é o que eu quero fazer. Tá de acordo com a palavra de Deus? Ótimo. Se não está, mesmo que eu gosto, eu não vou fazer. E isso a gente sempre fala, né? Nos estudinhos lá, né? A palavra de Deus é um livro que nos traz princípios que nós vamos aprender, nos relacionando com ele, a aplicar dentro do contexto de cada um, que são contextos diversos. Então, não tem uma receitinha, né? É verdade. Não tem. Ô, Elo, antes disso, só vou te fazer uma correção. Que, a mulher sábia foi que aceita a correção, né? E eu aceitei a correção. Quando eu falava, olha que legal. É aulinha, estudinho. Não é. Não pode. Estudo, é uma aula. Porque aquilo é conteúdaço, entendeu? Super. Porque é muito conteúdaço mesmo, né? Que a gente tem visto ali. Tô brincando, viu? Não, eu sei. Eu falo no diminutivo, que é mais carinhoso. Mas na hora que eu falei, eu já pensei, não é um estudinho. Não é um estudinho. Um super... É uma bibliona. Exato. Nossa, muito, gente. Não aceito. Mas que legal, Elo. Tô brincando. Que legal. Voltando, né, assim, pra mim, eu tenho um versículo e uma coisa muito prática que eu consigo aplicar. E desde 15, quase 20 anos, né, que eu saí dessa religiosidade para viver realmente com o Senhor, essa vida temente a Deus, o primeiro versículo vem, aquele que pensa estar de pé. Eu amo Cuide esse para que não versículo. caia. Sim, nossa. Não só pensou, né? Não é que você tá em pé, você tá pensando. Não, se você tá pensando, você já caiu. Que tá em pé. Eu acho Jesus Se você pensou, top, gente. Pensou, olha já que ele sabe quem a gente é, né? Se você tá pensando que você tá em pé, porque o que mais a gente tá enganado pensa, e cuidado pra não cair. Então, você vai levar um tombão. Exato. Então, isso é muito forte, assim, é muito latente no meu coração. Eu tô muito alerta, né? E acho que é isso. Eu acho que todo dia a gente ter esse olhar, caminhar com o Senhor, pedindo para sondar o nosso coração, como nós estamos, né? E uma coisa muito prática que aconteceu comigo e que eu venho fazendo quando a gente sai de um evento, acampamento, um encontro de casais, a gente sai power de lá, a gente sai igual Moisés, reluzente, né? E ali a gente faz alguns marcos na nossa vida. Eu vou deixar de fazer tal coisa porque eu sei que não agrada. Não vou mais assistir os propósitos. Não assisto mais sério porque realmente o Senhor me incomodou, que aquilo não agrada. E aí quando eu começo, esse que é o X, eu começo a ceder um pouquinho. Não, é só um capítulo. Não, é só uma música. É só... ali você já caiu, entendeu? Você já caiu. Você já discorreu, né? Você já falou, que não vai ter problema. Pronto, já caiu. E aquela meio ângulo que lá na frente. Tira o senhorio dele, né? Já. Então, é voltar o quanto antes vai pro rápido. Lugar. Vai rápido. Uma coisa que eu aprendi, uma vez o pastor Jeremias, não sei se foi ele que pregou sobre isso, mas eu achei muito legal. Não lembro se foi ele. Mas eu comecei a orar assim, né?
Senhor, o Senhor sabe que o nosso coração é distraído. Então, se meu coração se distrair, o Senhor dá um Hadouken na minha cabeça. Eu falo. Sim. O Senhor dá tipo, não deixa um tempão, sabe assim? Exato. O Senhor me disciplina para que a gente possa voltar mais rápido. Exatamente. Né? Porque isso pode acontecer num acampamento, E pode é a acontecer num estratégia, né, de evento, Satanás, ou até isso. você conversando a dois. Ai, aquele aconselhamento foi maravilhoso. Isso. Depois daquele aconselhamento, e não, né? É o meu coração, quem está no trono do meu coração. Exatamente. Né? E o tempo inteiro você quer sentar no trono, né? Sim. Do seu coração. E a gente ter consciência, isso o Espírito Santo faz, né? Você ter essa consciência que você é essa pessoa, todos nós todo somos. dia, eu né, sou Lô? assim, isso. Todo dia. A gente lembrar isso, e isso é o Espírito Santo que faz, é essa inclinação do nosso coração. Se você não lutar contra, não ler, não falar, não orar, não buscar ali na palavra de Deus, né, estudando, você vai para aquele canto ali, você vai. Que é onde você é incrível, tentado, né? gente. Pelo seu próprio coração, onde vem os dardos inflamados do inimigo, para te distrair, para você realmente, você se colocar no trono, né? E a gente só vai conseguir extrair do nosso coração o que nós colocamos. Né? E essa é a nossa parte humana. O Espírito Santo quer colocar muito, a Bíblia inteira no nosso coração, mas só vai aparecer o que nós nos empenharmos, né, para estudar e decorar, para ele trazer a nossa mente nos momentos importantes. Exatamente. Ô, Dani, eu tenho uma pergunta para você. Eita! Vamos caminhar, que o tempo urge aqui. Olha só. Legal, a gente identifica, a gente reconhece onde nós estamos, mas como que a gente sai dessa superficialidade, né, para caminhar literalmente nessa intimidade com o Senhor? Como que é para você viver isso mais na prática? Para mim, Elô, tem vários textos, né? Mas a Bíblia tem versículos que marcam o meu coração. Não existe relacionamento com Deus que se não existir em mim uma humilhar-me diante dele. Sim. Né? Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei e virei e sararei a terra. Então, o caminho é exatamente o que a Bíblia fala, né? Eu sou do Senhor. Mas eu não posso parar aí, né? Eu tenho que buscar o Senhor e me humilhar, né? Humilhar às vezes a gente confunde humilhar com mendigar. Isso. E não é a mesma coisa. Eu não preciso mendigar a atenção de Deus, né? Tipo, olha para mim, Senhor. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Às vezes a gente vê salmistas, né? A alma tão angustiada. Gritando ali. Deus não esquece dos seus filhos. Sim. Deus não dorme para cuidar dos seus filhos. Deus, ele está disponível aos seus filhos. Deus quer se revelar aos seus filhos, né? Só que ele não é um Deus e nem um pai abusivo, né? Ele não se relaciona com a gente desse jeito. Sim. Então, ele tem prazer em se relacionar. Então, o me humilhar para mim, Elô, é realmente estar na presença dele, reconhecendo o tamanho que ele é e o quão é precioso demais ter sido alcançada por ele, poder me recorrer a ele e ter a convicção de que é ali que eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de nada a não ser a presença dele, a voz dele, a palavra dele, a direção dele para a minha vida. E aí sim eu vou aprendendo a sair desse lugar de superficialidade. Porque não tem jeito se ainda no meu coração, eu acho que é legal isso, assim, ouça as suas orações, né? Deus falou isso pra mim, Dani, ouve. Talvez a Elô falou disso também, né? Quando ela começou a caminhada. Eu vinha pra pedir pra Deus pra ele me dar coisa. Não, me dá um filho com saúde, me dá um filho. Como se um filho demorou pra perceber. Como se um filho sem saúde não fosse uma bênção. Isso. Né? Você vê como você não tem entendimento no Senhor, começo, me dá um né? emprego melhor, me dá uma remuneração melhor.
E a gente A vincula... conversão, por isso que chama novo nascimento. Porque você tem que crescer. Porque, você não pode ficar nenê. Assim, não podemos vincular a vida com Deus com uma vida de bem-estar, seja ele material, físico, emocional, é. financeiro. Isso é uma grande mentira, né? Então, por isso que, para mim, a gente se humilhar mesmo e se rasgar diante dele, porque até isso ele vai ajudar. Na hora que aquele versículo lá de Crônicas fala, e vos arrepender dos seus pecados, a gente ter coragem, eu vou chorar, de falar, Deus, me mostra onde eu me afasto do Senhor. Isso. Porque eu não consigo perceber, às vezes, durante o dia. Eu não consigo, né? Se a gente falar do nosso dia, de nós três hoje. A gente é tão absorvido, né? Por exemplo, nós nos encontramos aqui. Nossa, o que você fez hoje, Elô? Nossa, já fiz tanta coisa e tal. Então, facilmente, você cuida das coisas da terra. E se ele não te ajudar, você fica com o coração nas coisas da terra. E não cuidando das coisas da terra, mas com o coração no céu. Então, a oração para pedir esse socorro ao Senhor. Senhor, eu quero a tua voz me ajudando a discernir as minhas próprias faltas. Aonde eu simplesmente desprezo o Senhor. Exato. Aonde eu não considero a tua voz sobre mim. Eu nem pergunto o que o Senhor acha disso, porque me deu tanta alegria esse plano. E eu acho que vem do Senhor, né? Então, aí já mostra a arrogância do nosso coração. E também ao contrário, né? Que eu acho que a gente tem andado junto há tanto tempo. Às vezes o Senhor pede coisas pra gente, e quando é pra gente, pode ser que outras pessoas falam, nossa, mas como que você aguenta? Nossa, mas você vai ter tempo até de fazer isso? Mas quando é Deus que ordena, Ele provê. Né? Por exemplo, essa gravação de hoje, né? Que Ele mudou as 3 agendas. E o temor só aumenta. Você vê que Deus queria mesmo, né? Esse tempo você aqui. Você fala, Senhor... Né? Então, por isso que para mim, Elô, entra nessa questão da gente se humilhar, buscar o Senhor e realmente nos arrependermos dos nossos pecados. Exatamente. Sejam eles a proporção que for, né? Porque daí eu vou saindo desse lugar. É o negar, né, a si mesmo. Porque a gente erra querendo nos agradar, querendo nós estarmos no centro. Né? Quando a gente identifica que, eu tô fazendo porque... eu vou ser beneficiada, eu vou me gratificar, né? Ali tá errado, né? E a gente reconhecer isso que você falou, me mostra, Senhor. Me mostra. Ele mostra. E mesmo quando ele mostra, que você fala... É pro nosso bem. Porque o bem nosso não é o bem-estar. Não. É a comunhão com ele, é a adoração a ele, né? Entendendo bem até as nossas ouvintes, né? Não é que é errado a gente querer pedir, orar a Deus a bênção com os filhos, de querer, né? Não é nada disso. Mas é que não é só isso. E muitas vezes as maiores bênçãos, como a gente já conversou aqui... é quando Deus leva a gente para aquele lugarzinho. O vale, né? Mas é isso que eu quero agora. É outra bênção. Posso pegar aí? Que não é bênção material, são bênçãos que são eternas. A gente vai encerrando, tá? Então a gente começou esse podcast falando das diferenças que existem de uma vida sem Cristo, uma vida da religiosidade e uma vida no temor do Senhor. Eu gostaria que a gente finalizasse qual é a consequência dessas vidas. O que acontece com uma vida que viveu para si, né, sem Cristo, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e a vida da religião e a vida no temor do Senhor? Fala, Elô, da vida sem Cristo. Bem rapidinho, assim, pra gente encerrar. Pode ser. Dura ser rapidinho. Eu vou contar uma historinha que eu li num livro. Às vezes a gente quer a migalhinha, né? Quer lamber o pires do leitinho igual o gato. E tem um banquete em cima da mesa. Então, a consequência de uma vida sem Cristo... Vou chorar também pra falar. Porque eu li esse livro... Gente, é uma ilustração tão grande, porque a gente quer... você tá ali e você quer... Imagina essa cena, né? A mãe preparando o café da manhã. E tem ali na casa, tem o gatinho da família.
o Pet, e ele tá ali lambendo o pires. Aí vem o nenezinho que engatinha e vai ali, E lambe o do gatinho. lado do gatinho, lambendo também. E aí a mãe amorosamente vai ali, carrega aquela criança E põe na nos mesa. braços e fala assim: meu filho, não é pra você aquilo. Olha aqui o que eu tenho pra você. Eu tenho tudo isso aqui. Tem fruta, tem pão, tem bolo, tem cafezinho manjares, também. tem café. Ai, que bom. É isso que eu tenho pra você. E você insiste e a criança quer desobedecer, quer ainda fica voltar brava. lá, esperneia e quer voltar lá, lamber o pires. Então, Misericórdia. a vida sem Cristo é o pires. Sim. E a gente insiste muitas vezes. Então, Exato. é a pessoa que não foi alcançada, né? Nosso coração ainda não conheceu E o essa banquete. curto, a médio e a longo prazo. A vida sem Jesus é uma vida que não é plena, não é Tem abundante. saciedade, né? É uma vida que pode ser até isenta de todo o sofrimento do mundo. Mas ela não Que é é uma cheia. pessoa que pode ser, mas é uma migalha, né? Exato. É uma vida, Muito legal, Elô. misericórdia, E a Senhor. vida da religião, Elô? Eu tenho duas palavras que me veio ao coração agora, Aham. que eu tenho acompanhado e também vivi. Eu acho que essas pessoas, elas carregam muitos medos e ansiedades. Sim, que querem controle. A ansiedade por não controlar o que ela quer, por não confiar e porque ela não confia, porque ela não conhece o Deus eterno, Exato. soberano, que escreveu a vida dela todos os dias e que se está permitindo aquele Sabe sofrimento todas é as por coisas. propósito. Para o louvor da sua né? Sua glória. glória. Então, esse medo de não ter o controle das coisas, né? Por quê? Porque ela não conhece, ela não confia totalmente nisso. Isso dá amargura, dá ansiedade, dá o medo, né? E ela se enxergar ali, que ela tá querendo ocupar o lugar de Deus, é só o Espírito Santo mesmo, e tirar e dar essa... É o maior milagre. Essa né? paz. De todos os milagres que Deus pode fazer, de curas maravilhosas, esse aí Esse é é o que maior. cura, né? É o maior. Exato. Então eu fico com essas duas palavras, só Amém. pra gente caminhar para Legal, o final. E para Elô, você, muito bom. compartilha, né? Então, eu me Uma lembro... vida com temor, o que acontece? Curto, Quem médio teme? e longo prazo. Ai, desejamos esse lugar, né? Ai, amém. Mas a gente eu me lembro de também versículos bíblicos, né? A vida com o temor do Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria, a Bíblia fala, né? A sabedoria não está nos livros, a sabedoria não está nos cursos, nem nos títulos, né? Mas a verdadeira sabedoria está no temor do Senhor. Então, a curto prazo, o temor do Senhor vai exigir a renúncia, Sim. né? Então, talvez a princípio, a gente, talvez não, né? A gente vai ter muita dor, porque você vai abrir mão de muita coisa que, politicamente não tem problema, né? Uma série, não tem problema uma música, né? Mas a gente, depois que você vai começar a ser visitado. Mas a médio e longo prazo, a Bíblia até fala, né? Que os velhos, né? Eles vão se tornando, as raízes vão ficando mais profundas e os frutos são mais doces. Né? Então, eu acho muito bonito o que Deus vai fazendo com aquele filho ou aquela filha. Ele que põe na realmente natureza, né, pra gente ver. Ele põe. Então, essa Né, pessoa as era uma árvores. fonte do evangelho para alimentar outras pessoas, para contar para a próxima geração quem é esse Deus. Frutificar, né? E para que ela dê fruto. E o que mais a gente vê nessas pessoas é o amor de Deus, porque são pessoas com uma disposição para amar, Sim. na condição que as pessoas estão, porque ela reconhece que esse amor a amou primeiro, que ela também estava numa condição não merecedora de nada, mas essa pessoa foi alcançada, né? Então, a longo prazo, eu lembro de algumas pessoas que eu tive o privilégio de conversar bem na velhice, pessoas com 90 anos e que foram alcançadas, assim, uma história bonita com Deus, né? E eu perguntei para uma delas, eu falei assim, como é que foi? Como é que você conseguiu, com 90 anos, ficar assim? Era uma mulher doce, uma mulher pequenininha, assim.
E ela fez assim, ai, minha filha, sabe aquele versículo da Bíblia? Qual? Aquele que está no Salmo 37, minha filha. Qual, minha querida? Entrega, confia e descansa, minha filha. Falando para mim assim, cada dificuldade que ela foi tendo na vida, ao invés dela se revoltar, questionar, ela foi praticando esse ensino bíblico de entregar aquilo para o Senhor, confiar no Senhor e descansar, porque o fim das coisas era o coração dela mais parecido com Cristo. Então você vê essas pessoas desfrutando da paz que excede todo entendimento. Então essas pessoas não ficam questionando o porquê das coisas. Elas se curvam. Como eu vou viver, né? Elas então, se me ajuda curvam, a viver, né? Elas se curvam. São pessoas que falam, sim, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. E aí a gente cai, né? Lá em Tito 2, onde as mais velhas, né? Vai passando de geração em geração, que é o que nós queremos, né? Amém. Amém. Então, muito bom. Para encerrar, Acabou. Você pode... quero que você pense naquela mulher que ainda não conhece a Cristo, mas deixa um recado para ela, para uma mulher da religião, e eu deixo um recado para as que estão buscando temer o Senhor. Pode? Sim, Olhe claro. para aquela câmera, por favor, Elo. Mulheres, para todas, na verdade, Todas. né? O que eu vou falar. Mas principalmente a você que foi tocada aqui pela nossa conversa ou ficou curiosa. Jesus, ele é um grande amigo. Amém. Ele é muito famoso, mas você pode saber dele já, né? Saber de ouvir falar. Amém. E isso até para quem vai para a igreja, a gente pode correr esse risco. Eu conheço Jesus? Conheço. Mas às vezes você só sabe sobre ele. E nós precisamos nos relacionar com ele, de querer saber quem ele é. Sabe, pega aí sua melhor amiga. Por que ela é sua melhor amiga? Porque vocês andam juntas. Isso. Então Jesus, ele precisa ser, ele quer ser o seu melhor amigo, de você se relacionar mesmo com ele. Amém. E você vai ter uma vida plena e abundante. Vai sair do pratinho, né, do pires e vai sentar na mesa. Eu não tô lembrando o versículo, mas fala isso, né, para que nós, na Bíblia, para que nós conheçamos onde estão escondidos, ocultos, os maiores tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eles estão numa pessoa, Jesus. Amém. Amém. Elo. Eu digo, acho que é Provérbios 2, viu? Será? Eu achei que era Colossenses. Não, vou olhar acho que é aqui. Provérbios 2:7. Olha só, vamos ver se é ou não. Vamos ver, Elô. Eu vou, né, para religiosidade, é o que eu aplico para minha vida até hoje. Colossenses 1:10, né, para a gente viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E para a gente viver do modo digno dele, a gente precisa saber qual é. Né? Não é do meu, não é do seu, né? É do dele. Então, para a gente ir para essa palavra do Senhor e entender, ele é muito claro, ele quer, né, ter esse relacionamento, ele quer que você viva do modo digno dele, para o louvor, e isso vai ser bom para você, é bom para mim, né? E caminhar com ele não tem nada melhor. E eu queria deixar uma palavra para o meu coração, mas para o coração também daquela que tem buscado, né, ao Senhor. No Salmos 27, versículo 21, o salmista fala que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Muitas vezes você e eu, a gente não vai entender algumas coisas que o Senhor nos chama para fazer ou até nos permite viver. Mas quem teme ao Senhor, ele já entendeu o caminho da renúncia, do seu próprio entendimento. Então eu quero te encorajar a permanecer fiel até o fim, para que você realmente faça parte desse exército de Deus na terra, que vive com uma plena consciência daquele texto que a gente fala tanto, né? Porque dele, por ele e para ele são todas
todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Até o próximo episódio, Amém. amados. Bênção. Foi bênção sem Muito medida. bom. Beijo. Beijão. Tchau.